crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de educação cristã. Dia 31 de outubro, nós comemoramos Dia da Reforma Protestante. Quem é que sabe alguma coisa sobre isso? Nos outros anos para trás, vocês já ouviram falar da Reforma Protestante. Nós comemoramos dia 31 de outubro. Terminando essa aula, vai lá na página 12, no livro vermelho, e faça essa atividade, tá? Hoje são 30 de outubro, sexta-feira. Então, o dia de comemorar é amanhã, mas como amanhã a gente não tem aula, nós vamos comemorar hoje, tá? Vamos começar a aula. Olha aqui, essa aqui é a rosa de Lutero. Sim, essa rosa aí foi Lutero que fez a Reforma Protestante. Essa rosa aí, olha, a cruz negra significa lembrando a crucificação de Jesus Cristo. Primeiro, foi Lutero que fez a Reforma Protestante. Agora eu vou contar para vocês. Esse coração aqui, vermelho, demonstra o amor de Deus por sua criação. Ele que fez essa rosa, o Lutero. E essa roda amarela, aliança, representa a aliança entre a humanidade de Deus. E essa rosa branca aqui, nessa placa, lembrança de Deus e o seu objetivo de atingir a paz na humanidade. Deus quer a paz entre nós. E esse azul aqui nessa placa? O azul representa o reino de Deus. Então, vocês já conheceram a rosa de Lutero. Então, crianças, deixa eu explicar para vocês. No dia 31 de outubro, comemoramos o quê? O dia da Reforma Protestante. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todo dia. O Martim Lutero escreveu essa passagem. Martim Lutero foi um homem que não concordava com algumas atitudes da Igreja Católica e de alguns religiosos, pois os cristãos e líderes da época não viviam de acordo com o que dizia a Bíblia, e Lutero ficou muito triste. E Lutero, para chamar a atenção de todos que tinham uma conduta errada, gente, Lutero pregou na porta da igreja. Lá na Alemanha, 95 documentos que expunham, gente, o quê? Essas atitudes ruins, e mostravam o verdadeiro propósito de Deus. Foram divididas em 5 solas. Vou mostrar para vocês essas 5 solas. A primeira sola explicava o quê? Entendia que somente pelas escrituras representa que apenas a escritura sagrada contém as regras de fé e tudo que necessitamos. O que é a escritura? É a Bíblia. Somente pela Bíblia que nós podemos o quê? Seguir as regras com fé que Deus deixou. E eles estavam seguindo outras coisas, não era a Bíblia. A primeira coisa também, somente pela graça. Explica que somente pela graça de Deus que podemos servir ao Senhor e receber suas bênçãos. Não tem outro meio da gente servir a outra pessoa que não ser o Senhor. E nem receber bênçãos de outra pessoa, né? É Deus que dá as bênçãos para nós. Tá entendido, crianças? E somente a fé. Significa que somos sustentados apenas pela fé em Deus. Nós temos que ter fé em Deus, não podemos ter fé em outra coisa. Temos que ter fé em Deus. E somente nós devemos, gente, ter fé em Deus. Não podemos ter fé em outra pessoa, que não adianta, não existe. Somente a quarta de solos de Cristo era somente Cristo. Apresenta que somente Cristo é capaz de nos salvar.
perdoar e abençoar. Esse é o tema central da Reforma Protestante, porque nós devemos confiar em Cristo, em Deus. Somente Ele, gente, pode salvar, pode perdoar e abençoar a gente. E temos também que seguir a glória somente a Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Então, tudo o que devemos fazer é que seu nome seja glorificado. Nós devemos glorificar a Deus todos os dias, crianças. É isso que Martim Lutero queria. A atitude de Lutero reformou todo o cristianismo e por isso devemos celebrar o dia da Reforma Protestante e usá-lo como exemplo para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Criança, nós devemos ter um relacionamento com Deus. Não podemos afastar nunca dele, que é somente ele que pode fazer o quê? A nossa salvação, perdoar nós os nossos pecados, abençoar nós, entendeu, crianças? Então, vamos viver para Cristo, tá bom? E esse dia vamos comemorar a Reforma Protestante. A tia Dani vai colocar um videozinho para vocês aprenderem mais um pouquinho, tá bom? Sobre a Reforma Protestante. Um beijo e fica com Deus. Até a próxima. Tchau! Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento.
Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo.